Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Evaldo Munareto, grande abraço para vocês. No vídeo passado falamos do período pré-colonial. Muito bem, neste vídeo a gente vai falar do início da colonização do Brasil por Portugal, a partir de 1534 aproximadamente. Muito bem, pessoal, nesse momento em diante, Portugal resolve de fato colonizar a América Portuguesa. Não tinha o nome de Brasil ainda, não é? Mas era essa região América Portuguesa, não é? Por duas razões principais, Portugal resolve colonizar de fato o Brasil. Lembrar que colonizar significa três coisas básicas: povoar a terra, defender a terra e explorar economicamente a terra, tá certo? Então, quais foram essas duas razões? Primeiro, o declínio do comércio oriental das especiarias. Agora, aquele comércio que Portugal fazia lá com a Ásia, lá com o Oriente, não estava gerando os mesmos lucros que nas décadas anteriores. E a segunda razão, a ameaça de invasões estrangeiras, principalmente francesas. Então, Portugal inicia de fato a colonização do Brasil a partir de 1534 com a expedição de Martim Afonso de Sousa. Eu quero comentar com vocês aqui o aspecto econômico da nossa colonização. Lembrem-se que o primeiro produto a ser de fato introduzido aqui no Brasil foi a cana-de-açúcar, que o português já conhecia lá do Oriente, lá da região da Índia. Portanto, a cana-de-açúcar foi o primeiro produto, não é, na lógica mercantilista, colocado aqui no Brasil, no litoral nordestino principalmente. Eu quero comentar com vocês aqui uma palavrinha que aparece muito em provas vestibulares, que é a plantation. A plantation açucareira, não é, que tem uma siglazinha para ajudar você a gravar, a sigla MEL. Se o açúcar é doce, o mel também é doce, não é? MEL. O que são essas três siglas? Né? A estrutura de produção que se montou aqui no Brasil durante os séculos XVI e XVII, no Nordeste, no litoral nordestino principalmente. Muito bem, mel. M de monocultura, E de escravidão e L de latifúndio. M, monocultura. Havia uma especialização na produção de cana-de-açúcar nos engenhos que se montaram, a cana-de-açúcar que produziria o açúcar, não é, que tinha muito mercado lá no continente europeu. O E de escravidão, Índia, mas sobretudo negra de origem africana. E L, o latifúndio, a grande propriedade rural. Portanto, esse tripézinho MEL, mel, é um importante truque, um macetezinho para você lembrar de como nos séculos XVI e XVII a metrópole Portugal inicia a colonização do Brasil com a cana-de-açúcar no litoral nordestino, que aliás apresentava condições climáticas favoráveis, não é? Muita terra e, claro, o fornecimento de africanos através do chamado tráfico negreiro. Para fechar essa questão do açúcar, eu quero lembrar a vocês uma questão muito importante que muitas vezes passa desapercebida dos estudantes, não é? Os senhores de engenho que vinham de Portugal para o Brasil, em geral, não tinham recursos suficientes, capital suficiente para montar o engenho. Por isso, nos dois primeiros séculos da colonização do Brasil, principalmente de 1530 a 1650, pouco mais de 100 anos, né, houve uma sociedade dos senhores de engenho com a burguesia flamenga, com a burguesia holandesa. Sim, banqueiros da Holanda participaram ativamente e foram os que mais lucraram com a economia açucareira implantada no Nordeste brasileiro nesse período colonial. Os bancos holandeses faziam empréstimos aos senhores de engenho para que eles pudessem montar os engenhos e comprar os escravos africanos para a sua mão de obra. Os holandeses, além de financiar a montagem dos engenhos, também transportavam açúcar até a Europa, refinavam esse açúcar e revendiam no mercado europeu. Portanto, quem ficava com cerca de 70% dos lucros do açúcar brasileiro eram os bancos, era a burguesia holandesa. A metrópole portuguesa ficava com 20% dos lucros e os senhores de engenho por volta de 10% dos lucros. Ok, pessoal? Então, aprofunde o tema. A plantation açucareira é um tema saboroso, importante para os vestibulares e, claro,
para o conhecimento histórico no decorrer da vida, beleza? Abraço pedagógico do professor Evaldo Munarito.